Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, Igor, tudo bem? Tudo bem. E Tudo bem hoje com você, gente? É quarta-feira e a gente tem o que, Igor, aqui nesse estúdio maravilhoso? Hoje é dia de radioatividade, claro, né? A gente não pode se esquecer. Quem tá ouvindo a gente pela primeira vez aí, fica ligado no nosso programa, hein? Toda quarta-feira. Isso, nesse mesmo horário. Eu, pra quem não me conhece, sou a Luma. E eu sou o Igor, como a Luma já me chamou, né? Então, gente, hoje a gente vai dar aquela recapitulada de como é o nosso programa e explicar quais serão as atrações de hoje, como a gente faz sempre em todo o programa clichê do Radioatividade. Então, mas pra hoje a gente tem vários quadros, né? Assuntos super interessantes e curiosos, trazendo... Claro que esse é o foco no nosso programa, né? E pra hoje a gente tem o que, Luma? Nós temos 3 quadros só, porque hoje nós não temos figuras da semana, não é? Infelizmente. Hoje pra essa semana nós não encontramos figuras pra homenagear aqui. É isso aí. Só que essa semana aconteceu um fato inédito, né? É isso aí. Alguém aqui ficou maior de idade, exatamente. Segunda-feira eu fiz aniversário e eu ouvi muitas perguntas do tipo: nossa, agora você já pode beber. Também teve aqueles: já pode tirar carta, já pode ser presa. Já pode morar sozinha. Isso. Só que agora a pergunta que me causou maior impacto foi: você já pode beber? Aí o que a gente pensou em trazer pro programa, Igor? Então, a gente... Sabe quando você bebe e... Pra quem bebe, né? Pra quem ingere bebida alcoólica, pra quem curte uma bebidinha assim, dá aquela tontura, né? Você fica bêbado e aí tem aqueles efeitos do outro dia, da ressaca e tal. E a gente resolveu trazer algumas curiosidades a respeito disso pra falar aqui no por que isso acontece. Qual é a pergunta real de hoje, Luma? Ou então, gente, a pergunta de hoje que a gente tem pra trazer pra você é: o que acontece quando você ingere álcool? Quais são os efeitos do álcool no seu organismo? Então, o nosso quadro do Papo Periódico... Não, o nosso quadro do Por que Isso Acontece de hoje, que vem logo depois do Papo Periódico, vai estar super interessante pra vocês, trazendo isso. O que o álcool causa no seu organismo? Quais são os efeitos que ele tende a causar? E também como a gente pode entender qual é o ciclo que o álcool faz no nosso organismo. E além disso, a gente reservou muitas outras coisas legais pra vocês. Aproveitando esse assunto do álcool, né, já que a gente vai falar sobre ele, a gente acrescentou aqui, trouxe no nosso Conta Aí, umas curiosidades sobre o vinho. Vocês sabiam que o vinho faz bem pra nossa saúde? É isso mesmo, e a gente vai contar pra vocês qual é a importância de tomar uma tacinha de vinho por dia e o que ela vai fazer de melhor pro seu organismo. É isso aí, vocês fiquem super atentos aí, fiquem ligados, conectados, plugados, que a gente vai contar tudinho e vocês vão... Isso mesmo, e antes da gente ir pra aquela campanha rapidinha que vocês conhecem pra gente poder iniciar o programa, a gente vai explicar pra vocês o que vai acontecer no Papo Periódico de hoje, né? Que vai ser o programa que a gente vai ter logo em seguida do intervalo. Que no Papo Periódico de hoje a gente vai falar sobre o nitrogênio, não é, Igor? Verdade, pra quem não sabe, o nitrogênio é um dos elementos da tabela periódica e ele tem muita importância no nosso dia a dia, tem muitas aplicações na produção de materiais e também alguns produtos que a gente utiliza, utensílios e várias outras coisas. Isso mesmo, então agora que a gente já explicou pra vocês os 3 quadros que a gente vai ter de hoje, primeiro o Papo Periódico, depois o porquê isso acontece, que a gente vai falar do álcool e dos efeitos dele, e por último Conta Aí, que a gente vai explicar as curiosidades do vinho, a gente vai pra uma rápida campanha e a gente volta já já pra dar aquele pontapé inicial no Radioatividade. Não saiam daí, hein? Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito.
Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. A natureza é nossa amiga, mas muitas pessoas estão destruindo ela. Estão jogando lixo na água, queimando florestas e poluindo o ar. Se destruírem a natureza, os animais ficam sem casa e todo mundo vai ficar triste. Por isso, nós temos que cuidar muito bem dela. Vamos todos proteger a nossa amiga natureza. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Opa, a gente tá de volta e como a gente já tinha falado lá no início do programa, o tema de hoje é bem conhecido dos jovens e também dos adultos, né? Mas pra relembrar, a gente vai fazer o nosso típico do bloco, né? Qual é a pergunta de hoje, Luma? A pergunta de hoje é por que a gente fica bêbado? Porque como o álcool age no nosso organismo? E eu já vou logo começar a explicar pra vocês o assunto de hoje. Bom, o tipo de álcool consumido pelos seres humanos é o etanol. É um álcool típico conhecido, né, de cadeia curta que tem como fórmula C2H5OH. E ele também é solúvel na boa e velha água. E quando você bebe o etanol, ele logo vai pro nosso sistema digestivo, se espalha por todo o estômago e rapidinho ele já tá na nossa corrente sanguínea. E aí, já no nosso sangue, ele é transportado para as células de todas as partes do nosso corpo. Todas, hein? Não é só uma ou só outra, não. Sendo músculo, pele, pulmões. E rapidamente as moléculas do álcool chegam no nosso cérebro. Esse carinha é bem importante para tudo que acontece no nosso organismo, né? E explica pra gente, Luma, o que acontece quando o álcool chega lá no nosso cérebro? Eu explico sim. É o seguinte, lá no nosso cérebro existe um mecanismo chamado de neurotransmissores, que eles são substâncias que fazem o importante trabalho de transportar informações entre uma célula e outra. Esses neurotransmissores têm a finalidade de avisar o nosso corpo de alguma necessidade. Por exemplo, se a gente não tivesse eles, a gente não sentiria raiva, felicidade, sono, fome, nada. Imagine, seria tipo um zumbis vegetais, tipo isso. E aí, falando desses transmissores, né? Há um neurotransmissor que é um dos personagens principais no ato de ficar bêbado, né? Ele é chamado serotonina. Segundo os cientistas, ele é responsável por regular 3 sentimentos, que são o prazer, o humor e a ansiedade. E quando as moléculas do álcool atingem o nosso cérebro, há um estímulo confuso dessa serotonina, né? Deixando a pessoa mais alegre, simpática, dando aquela sensação de euforia, né? Todo mundo já viu aquele amigo na festa que bebeu 3 copinhos, já tá alegre, Sobe já tá na bobo. mesa e começa a dançar, tirar a camiseta. Isso é responsável pelo efeito que o álcool causa na serotonina. E esses são só os primeiros efeitos, vamos combinar, né? Se a pessoa continuar bebendo um pouquinho mais, o acúmulo das moléculas de álcool no cérebro bloqueiam a produção de um outro neurotransmissor, um chamado glutamato, que por sua vez ele regula a liberação de um outro, que eles trabalham junto, o glutamato e o GABA, que está em constante produção, ele nunca para, e é o glutamato que controla essa produção. Você já deve ter imaginado, né? Esse tal de GABA fica acumulado lá no nosso cérebro, porque o glutamato não tá fazendo o trabalho dele, né? E aí o excesso desse GABA acaba causando a redução do trabalho dos neurônios, o que acaba acarretando em outros efeitos colaterais do embebedamento. Desculpa. Quais são eles, Luma? Isso mesmo, já dá pra imaginar, né? Você reduz o trabalho dos neurônios. E aí, quando você faz isso, o que acontece com o indivíduo? Ele vai perdendo a coordenação motora, que é um dos outros efeitos que a gente nota bastante quando as pessoas estão bêbadas. Que faz com que o indivíduo que está ingerindo a bebida perca todos os movimentos fixos. Não consegue pegar as coisas direito, derruba tudo, anda torto. E o álcool também afeta na ação de uma outra substância que está no nosso cérebro que chama dopamina, que ela contribui quando ela está desregulada por causa do álcool, ela contribui na debilitação desses nossos movimentos. E aí depois entra a nossa tão falada ressaca, né? Isso acontece porque
é no fígado que o álcool é metabolizado, né? Ou seja, ele é quebrado em partes pequenas para poder ser eliminado depois do nosso organismo. E lá tem uma enzima chamada álcool desidrogenase, que é a principal na ajuda dessa metabolização do etanol. E essa reação resulta numa substância chamada acetaldeído, que é uma classe de compostos orgânicos que mesmo em pequenas quantidades é tóxico para o nosso organismo. Isso mesmo, e essa toxina, através das enzimas chamadas aldeído desidrogenase e a glutationa, é transformada em acetato. E que é, no caso, um composto que não é tóxico para o nosso organismo. Só que acontece que essas enzimas, a aldeído desidrogenase e a glutationa, elas não são suficientes para reagir com muitas quantidades. Ou seja, se você beber um pouquinho, elas vão rapidamente atuar e não vai acontecer muita coisa com o seu organismo. Mas quando você começa a beber muito e muito, essas toxinas não são suficientes para reagir com acetaldeído. Assim, ele vai ficando em excesso no seu organismo e essas enzimas não dão conta. Então, você fica acumulando essa toxina por mais tempo no corpo. E isso explica, né, o fato de quando você ingere uma quantidade grande de álcool, né, depois vai acabar sentindo aqueles efeitos bem comuns desse acúmulo de acetaldeído no corpo, popularmente conhecido como ressaca, como a gente já falou aqui, né? Isso mesmo. Agora você já sabe o porquê no dia seguinte daquela bebedeira você acorda com todos aqueles sintomas de mal-estar, como dor de cabeça, fadiga, irritação no estômago, náusea e até mesmo problemas de concentração e ansiedade. Eu acho que ficou tudo bem explicado, né? O pessoal já aprendeu bem e já entendeu que o que o álcool causa no nosso organismo, né? Isso mesmo, mas tá na hora de quê, né? A gente falou bastante e vamos dar aquela recapitulada, né? Bora lá. A primeira coisa que a gente disse sobre o álcool no organismo é que ele atua no estímulo de um neurotransmissor chamado serotonina, que é responsável por causar a sensação de alegria e euforia, que até a gente explicou pra vocês daquele amigo que fica bobo após, poucos copos, é porque a serotonina no cérebro dele já foi afetada, então ele fica bem alegre e eufórico. E aí tem aquele cara que gosta de beber mais, e essa quantidade a mais de bebida, mais álcool, atua no cérebro, né? Interferindo, então, nos mecanismos chamado glutamato e o seu amigo GABA, né? Eles trabalham em conjuntos, que a Luma falou lá, né? Que faz com que a resposta dos neurônios se comprometa, afetando então a coordenação motora. O cara fica lento e começa a cair de um lado pro outro e tal. Essa debilitação dos movimentos também é causada pelo desregulamento que o álcool causa no nosso cérebro, na substância chamada dopamina, que daí também interfere em você conseguir ficar bem equilibrado e não conseguir. Então a gente tem esses 3 carinhas que são interferidos e fazem com que a gente possa perder a concentração, perder a coordenação motora, né? Que é o glutamato, o GABA e a dopamina. E depois a gente explicou sobre aquele mal-estar que a gente fica no dia seguinte, né? Que ninguém gosta, a ressaca. Ela acontece porque a reação de algumas enzimas da metabolização do álcool no fígado, a produção do acetaldeído não consegue ser inibida pela enzima glutationa. Então, a quantidade dessa toxina fica em excesso no organismo e por mais tempo fazendo com que haja aqueles efeitos colaterais bem incômodos, né? Então, para poder entender a ressaca, você tem que pensar, bebi muito, meu organismo não tá preparado com muitas enzimas para poder reagir com todo esse álcool que tá indo pro meu fígado. Então, eu vou ficar aqui com essa toxina parada, esperando até meu organismo conseguir produzir essas enzimas e poder sarar minha ressaca. Então, é esse tempo que a toxina tá a mais no seu corpo, que você tem ressaca. Então, pense, quanto mais você beber, maior vai ser a ressaca. Então foi assim que terminou o nosso Porque Isso Acontece de hoje, né? Isso mesmo, e fica a nossa dica, bebam com moderação, seja tequila, cerveja, uísque, vodka, qualquer coisa que contenha álcool, o consumo cotidiano e desregulado pode causar diversos danos no organismo. E principalmente no fígado e no cérebro, né? E ainda tem outra dica aí que sempre a gente vê nos comerciais de televisão, né? Se beber, não dirija. Por mais que seja só uns golinhos e tal, não ponha vidas em risco, porque não é só a sua vida que você tá pondo em risco. Você pode atropelar alguém, pode matar alguém. Isso
Isso mesmo. Então, se você for o amigo da carona, não beba. Fica só no suco, na água, no refrigerante, que isso não vai alterar nenhum dos seus sentidos. E agora que o quadro chegou ao fim, a gente vai para mais um intervalo rápido, rodar mais algumas campanhas e voltamos já já com o nosso Conta Aí. Isso mesmo, porque isso acontece de hoje acabou, mas o Radioatividade ainda não. Então a gente vai para uma rápida intervalinho e volta com um Conta Aí super legal falando sobre os vinhos, né, Igor? Isso. Voltamos já já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Oi, pessoal, a gente tá de volta e agora é hora de Conta Aí. Como nós já dissemos lá na abertura, a gente vai contar de qual é a do vinho tinto, né? Vamos considerar algumas curiosidades dessa bebida tão elegante e típica de alguns países, mas vamos começar do começo. Primeiro, Igor, de onde vem o vinho? Então, essa é uma pergunta meio difícil de responder, né? Porque o vinho tem um histórico meio extenso. Essa bebida é muito antiga, tanto que lá na Bíblia há relatos de que Noé plantou o primeiro vinhedo. Quer dizer, a história de Noé fica lá em Gênesis, né? O livro que conta sobre a criação do mundo. Então, vocês já devem imaginar que é bem antigo mesmo. O vinho é muito antigo. Então, pra gente não intensificar muito, vamos falar um pouco sobre a produção do vinho. Certo, então vamos lá, para a produção do vinho. Sabe-se que o vinho é uma especiaria, ou seja, ele tem grande relevância desde os tempos passados. Como a gente já mencionou, a produção do vinho ela dava assim, condições muito específicas, né, Igor? Por exemplo, vocês sabiam que a temperatura pode definir se o vinho será mais claro ou mais escuro? Pois bem, dá para imaginar que eram considerados detalhes mínimos, né?
Então, isso permite a gente concluir que era um processo muito demorado, né? E como a gente sabe, tempo é dinheiro. E com certeza o preço não era muito acessível para todo mundo, né? Aí vocês perguntam, por que então a gente encontra vinhos tão baratos nos supermercados da vida aí, né? É isso mesmo. Eu vou explicar pra vocês. Isso acontece porque com a questão do capitalismo surgiu uma brilhante ideia que frequentemente nós trazemos aqui, né, Igor? Alguém, um belo dia, pensou que demandasse menos tempo, então disse, vamos inovar. Vamos inovar. Essa é a ideia que sempre eles têm a respeito das coisas que podem se tornar mais baratas, tal, o processo e tal. E acabou mudando em alguns lugares o processo de produção do vinho, que afetou diretamente a qualidade, né, como já era de se esperar. E baseando-se nessa ideia que nós achamos interessante trazer esse tal estudo. Mas antes da gente falar desse estudo, vamos destacar uma coisa rapidinho. Os franceses lideravam a produção de vinho. E é isso mesmo, vocês que ouviram do passado, em 2015 a Itália ultrapassou a França, se tornando a detentora mundial na produção dessa bebida. Mas será que desde sempre a França foi essa líder? Acho que não, hein? Dizem que por muito tempo a Itália foi o maior país considerando esse aspecto, né? Mas acontece que lá em 1986, algumas garrafas de vinho produzidas por eles, constatadas adulteradas, foram responsáveis pelo envenenamento de dezenas de pessoas. Foram dezenas de pessoas, que acabou manchando a partir daí o nome dos caras, né? E acometendo as vendas dos vinhos deles. Pensa no prejuízo, gente. Ele não deve ter sido nada bom para essas empresas, mas agora vamos falar daquele estudo que a gente tinha comentado com vocês. Muito se ouve dizer que o vinho traz benefícios ao organismo, que ajuda na prevenção de doenças e conserva a nossa saúde, etc. Questionando essas teorias todas, alguns cientistas desenvolveram estudos lá em 2013 que propôs algumas restrições a essas ideias. Isso aí, lembra do que a gente falou? Que o vinho era produzido única e exclusivamente em um processo todo detalhado, cheio de toquezinhos e tal, cheio de peculiaridades. E isso acabava demandando muito tempo, e tempo é dinheiro, né? Isso mesmo. E depois, com a ideia central de ganhar dinheiro, eles modernizaram o processo de produção da bebida. E isso, o que havia afetado na qualidade e se eles modernizaram essa produção da bebida, Igor? Então, esse estudo tem tudo a ver com isso. Porque a gente pensa, algo sem qualidade não oferece benefícios a ninguém, certo? Por exemplo, uma fruta podre não vai oferecer vitaminas pro organismo de ninguém, né? Exatamente, pode até prejudicar o nosso intestino, nosso estômago e tudo mais. Então, e da mesma forma é o vinho. Porque apenas os vinhos que ainda são comercializados no padrão tradicional oferecem os benefícios que tanto se ouve falar por aí. Quais são eles? Conta pra gente. Vamos lá. Prestem bem atenção. O benefício número 1 do vinho. O vinho previne o câncer. Na composição da casca da uva, o fruto utilizado para produzir o vinho, há um composto químico chamado procianidina, pessoal, que protegem as células degeneradas protegem as nossas células para que não tenham tumores. Ou seja, o benefício número 1 do vinho, ele protege você contra tumores. Agora olha essa é boa pra quem quer sempre estar com aquela aparência jovem, né? E ainda se tratando desse composto, ele possui uma propriedade antioxidante que faz um processo relacionado com as células lá, que acabam retardando o nosso envelhecimento da pele. É isso mesmo, e há também testes em andamento a fim de comprovar a eficácia de outros compostos presentes tanto na casca quanto na semente da uva. E já que falamos sobre a casca e a semente, vamos soltar mais uma curiosidade aqui. Os cientistas dizem que o segredo do vinho está na semente da uva e não exatamente na casca, né? Olha aí, tá vendo que interessante? Eu sempre, quando como uva assim, eu costumo mastigar a semente porque eu acho legal e eu tô fazendo certo, né? Eu já não faço isso, eu acho que a semente deixa a uva mais amarga, então eu nunca como a semente. Então, pra quem come a semente comigo e pra quem não come como eu, é uma boa dica. Vamos explicar pra eles quais são esses estudos que eles estão fazendo com essa semente. A gente vai trazer pra vocês, assim que eles tiverem concluído, como que a semente vai interferir no processo do vinho, porque ela é macerada junto pra fazer aquele caldo todo da fermentação. Então,
saibam, comam as uvas, comam a semente das uvas e as cascas também. Tem gente que come, tira tudo, deixa só aquela polpinha. As propriedades mais importantes pro nosso corpo estão na casca e na semente. E com toda essa conversa, né, não pode faltar aquela frase de efeito que sempre nos acompanha em todas as edições do Radioatividade. Tudo que é demais faz mal. É isso mesmo. E pra gente, como a gente já falou pra vocês, uma tacinha de vinho é muito bom por dia, mas lembre-se que o vinho contém uma quantidade considerável de álcool. E o álcool, como a gente mencionou aqui no nosso Porque Isso Acontece, ele produz alguns efeitos não muito legais no nosso organismo, né? Mas a gente pode deixar uma outra opção aí pra quem é menor de idade, né? E até pra quem não curte beber uma... Como a gente, né? Maiores assim, de idade álcool. que não gostam de bebida alcoólica. Então, a outra opção é o suco de uva, já que os benefícios estão presentes na fruta, né, e não na bebida em si. Vocês podem fazer um suco lá natural, lembrando, né, porque não adianta você fazer um tangue lá e achar que vai ter os benefícios. Isso mesmo, os sucos artificiais de uva, eles são usados aromatizantes para ter aquele sabor. As propriedades do suco você encontra nos sucos naturais, fazendo com a própria fruta, ou então nos sucos integrais de uva, que também tem toda essa propriedade do que a semente e a casca tem, principalmente aqueles artesanais, né, Igor? Verdade. Além dos sucos, a maioria das coisas, dos alimentos que a gente consome, hoje são industrializados, né, e não contém os benefícios que a gente acha que contém, né? São coisas artificiais e a gente tá meio que sendo enganado aí, né? É isso mesmo, e depois de todas essas curiosidades, a gente vai ter que encerrar o nosso Radioatividade porque ele chegou ao fim. Verdade, mas vocês podem ouvir esse programa e as outras edições passadas no site, que é o federalnoar.com.br. E também vocês podem mandar sugestões de tema, vocês podem comentar o episódio de hoje, os passados também no nosso Telegram, que é o @radioif, ou também mandando e-mail pra gente, que é no radioatividade.ifsp@gmail.com. Isso mesmo, no nosso site também, que é o federalnoar.com.br, você encontra um chat que você pode conversar, dialogar, ter contato com ouvintes do Brasil todo e também falar com a gente, mandar alguma dica, alguma curiosidade, coisas que vocês acharam interessantes, tanto nessa edição, como o Igor falou, ou nas edições passadas. Então, se você tem alguma coisa pra contar pra gente, se você tem alguma curiosidade que você quer que a gente divulgue aqui no nosso programa, manda lá pra gente, nesses e-mails que a gente acabou de falar pra vocês, que a gente vai entrar em contato, que a gente vai atender os seus pedidos e ainda falar o seu nome aqui. É verdade, ó, ouvinte criativo que mandou uma sugestão, ó, e aí a gente vai falando. Isso mesmo, então, se você gostou do nosso programa de hoje, a gente tá fazendo a divulgação lá no Facebook, vocês podem curtir a nossa página, que é Rádio Instituto Federal, e você pode também dar um like lá na nossa parte do vídeo, que a chamada quem fez hoje foi o Igor, porque ele chegou antes de mim, então ele que fez a chamada. Mas você atrasou, gente. Mentira. Aí, na próxima semana, eu vou fazer a chamada, então toda semana a gente vai estar aqui, ou junto ou separado, a gente vai estar fazendo a chamada pra vocês e divulgando lá no Facebook. Então você tem um jeito a mais de estar conversando com a gente, de estar vendo a gente, estar sabendo o que tá acontecendo no nosso Radioatividade. E a gente não pode se esquecer também das reprises, né? As nossas reprises estão no nosso aplicativo ou pelo site também, vocês podem ouvir. São às 15 horas, todas as terças, quintas, sábados e domingos. Então, se você tá aí, ó, esse feriadão, a gente tem 3 dias pra vocês curtirem a reprise desse programa. Dá pra ficar até cansado de saber qual é o efeito do álcool no organismo. Então, a gente tem que encerrar o nosso programa de hoje. O nosso Radioatividade acaba por aqui. Boa semana pra todo mundo e quarta-feira que vem a gente tá de volta. Até semana que vem. Tchau, Tchau.